Olá pessoal, está começando mais um Empreender, aqui na Rede Sim, o seu canal local. Hoje nós temos uma novidade, em vez de um, nós temos dois empreendedores, que vão contar um pouco da história da Valores Seguros. Hoje nós estamos com o Fereguete e a Fátima. Muito obrigado a vocês por terem vindo e dado essa contribuição para o programa Empreender. A nós que agradecemos, muito obrigado pelo convite. Com certeza, nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. E para você de casa, a nossa história ela tem um detalhe muito interessante que nós vamos falar ao longo do programa. Eles começaram juntos, começaram a empresa juntos, a vida em termos de casal teve as dificuldades e acabaram seguindo caminhos diferentes, mas a empresa continuou. Isso é uma história e uma lição de vida que nós vamos acompanhar a partir de agora, né? Mas antes disso, Fátima, você é linharense ou não? Você é de Linhares? De onde você é? Então, eu nasci no município de Conceição da Barra, né? Mas eu fiquei lá muito pouco tempo, tipo assim, 1 ano. De lá eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 7 anos lá, quase 8, e voltei e estou em Linhares até hoje há trocentos anos. Há trocentos anos. E você, Fereguete? Pois é, né? Então era de Linhares, né? Porque Rio Bananal pertencia a Linhares, né? Mais um de Bananal. Rapaz, eu tenho entrevistado gente de Bananal, viu? Pois é. Na realidade, Panorama, né? Estão até asfaltando agora, né? Rio Bananal, Panorama. O asfalto está chegando lá. Está chegando na cidade. Evolução. Evolução, né? E a empresa Valores Seguros veio nascer depois de uma história. Você era bancário, né? Sim. E eu vou dizer que eu lembro disso, você acredita isso? Sério? Sério. Nós tivemos a época da Key, né? Key, antes da Key ainda, como é que era? A Cleusa. A Cleusa. Né? Eu tenho um detalhe com a Cleusa muito incrível. A Cleusa ia para o banco trabalhar e eu pegava carona para ir para o Castelo Branco estudar. Caramba. Sério? Então isso tem. Mas aí você era bancário, você era bancária também. Mas antes disso, se conhecerem em Linhares, como é que começou a vida do casal? Né? Fala pra mim. Então, a gente se conheceu em Linhares mesmo, através de um amigo em comum, né? O Edinho Armani. E a gente namorou 2 anos, aí a gente se casou e eu trabalhava na indústria movelar. Depois eu fui concursada no Banestes, passei lá, fiquei 7 anos. Nesse meio tempo o Fereguete trabalhava no Banco Itaú, vendia seguros lá. E depois de quanto tempo que você ficou lá? Depois que a gente casou? Uns 2 anos? Mais uns 2, 3 anos, mais ou menos. Isso. Né? E Fereguete já mexia com seguro? Ele mexia com seguro dentro da agência do Banco Itaú. Na realidade, a minha história começa na Linhares Diso, né? Porque meu primeiro emprego, tive 2 empregos na minha vida, né? Foi Linhares Diso, 10 anos, grupo Mercedes-Benz, e depois no Itaú, no Banco Itaú. Na realidade, eu era funcionário da Itaú Seguros, né? Eu prestava serviço, era um supervisor de vendas da Itaú Seguros, né? Fiquei lá também 10 anos. E aí, depois aí a gente, né? Aí depois então, ele foi desligado do Itaú, porque Itaú Seguros não tinha mais funcionários no Brasil inteiro, então desligou todos em nível de Brasil. E então ele foi trabalhar numa corretora aqui da cidade, ficou 2 anos lá, e nesse meio tempo eu estava no Banestes. E então ele pegou um dia e falou assim, não, o que eu sei fazer é realmente fazer seguro. Então ele falou assim, Fátima, vamos abrir uma corretora de seguros? Falei, bora lá. Aí a gente se planejou. Mas tinha tantas corretoras? Tinha corretora de seguro aqui? É bacana isso, né? É o que Fátima fala. Nós tínhamos, depois de 10 anos, foi uma faculdade que eu tive, né? Porque apenas na minha geração, ela teve pouca oportunidade na época, não tínhamos faculdade em Linhares. Eu cursei até a 8ª série no Afrânio Peixoto e ali permaneci. E a Itaú foi o meu grande aprendizado, foi minha faculdade, né? Foi a minha universidade. E uma universidade de seguro. E quando eu saio da Itaú, porque a Itaú dispensa toda a área comercial, né? Acaba com a Itaú Seguro dentro das agências, e começa então uma história de corretagem de seguro. O Brasil já caminhava para isso já nesses anos. E, na realidade, eu disse para mim mesmo, o que eu vou fazer, né, agora, sem o Banco Itaú, sem Itaú Seguros? E naquele momento, depois de alguns pensamentos, em troca, eu e Fátima, dizíamos, meu negócio é de seguro. Então,
Fui trabalhar com o Dalto, né? Ah, o Dalto? Dalto, trabalhamos 3 juntos. Um grande abraço, né? 2 anos eles trabalharam juntos. Dalto Coelho. Daltinho é meu corretor de Pois seguro, é, né? Aí, ó. isso. Vai ser o concorrente. Pois Mas você está em boas mãos. Grande corretor, grande pessoa, o Dalto. E Dalto, nós trabalhamos juntos 3 anos. E daí veio esse... Dalto já tinha corretora? Já tinha corretora, DCD, né? DCD, na época, DCD. Ele veio também do Sul-América e toda a história do Dalto. E naquele momento veio o lado empreendedor, então, né? Por que não montarmos a nossa própria corretora? E aí foi 3 anos depois, já tinha uma carteira de cliente, Fátima no banco, e aí eu falei, Fátima, acho que está na hora da gente partir para o nosso negócio. E montamos então a Valores Corretores, né? E já no primeiro momento, a Valores já foi montada de uma forma assim muito profissional. Contratamos uma pessoa para exatamente criar essa marca, né? Foi uma empresa de Belo Horizonte, criou a nossa marca, nos planejamos durante 6, 7 meses para abrir empresa, né? O Mauro Fantoni, hoje da Fantoni Contabilidade, um grande empreendedor também, também tinham criado a contabilidade dele, começou a fazer nossos papéis, enfim, montar a empresa, e ali abrimos, ali na Monsenhor Pedrinha, no edifício Ellen, que existe até hoje, do Wilson Pessoa, e montamos o nosso primeiro escritório, eu e mais uma funcionária. A Fátima, nesse momento, estava no Banesh, exatamente. Mas, na verdade, tipo assim, eu entrava no Banesh às 11, né, que era bancária e entrava às 11 horas. Então, de 8 até às 11, eu ficava lá com ele. E a aí depois tem esse privilégio, né? Trabalhar fora, cuidar da casa, 2 empregos, mas é normal, a gente está acostumado. Uma mulher privilegiada. Exatamente, mas a gente dá conta, né? Então, aí até às 11 eu ficava lá na Valores e depois eu ia para o banco. Aí nós ficamos assim durante alguns meses, uns 6 meses eu acredito. E aí então ele falou assim, olha, aí foi quando apareceu então o convite para ele fazer o primeiro Empretec que teve aqui na cidade de Linhares. O primeiro. Foi o primeiro, ele participou do primeiro e eu participei do segundo. Paulinho da Panã, Guidini, uma turma boa, tudo de empresários com sucesso na cidade. E eu penso que naquele momento eu que tinha uma limitação de empreendedorismo, de conhecimentos, né, na área de negócio, porque sempre tinha sido funcionário, empregado de uma grande empresa, Linhares Dias, mais Itaú, mas tinha medo, né? Sim, como qualquer empresário, é bacana isso falar para o empreendedor hoje em dia, de que esse medo vai nos acompanhar. Eu acho que o medo é a fisiologia do novo. E esse novo, montar uma empresa, e aí como é que vai ser? E eu tinha medo. A Fátima falou assim, vai fazer, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ficar aí, eu tenho que vender. Fátima, tem sim, era 15 dias o Empretec. E aí veio o convite e eu penso que foi o grande divisor de água, né, da minha vida, né, da nossa vida, porque eu saio do Empretec, assim, 15 dias depois, dizendo, Fátima, pede demissão do banco. Eu preciso de você. Né? Mas aí, na verdade, eu não pedi Deixa ele falar tudo não, né? Eu não pedi assim demissão de vez, não. Eu fui lá e na época podia pedir, como era concursada, eu podia pedir licença sem vencimento. Sem remuneração. Aí eu pedi 6 meses de licença para falar assim, vamos testar, ver se o negócio vai render mesmo e pronto. Com 3 meses que eu estava lá na corretora, a gente decidiu, não, vamos pedir conta. Aí fui lá, pedi conta, saí e a gente está junto até hoje. A empresa já vai fazer 24 anos. E aí ele fez esse primeiro Empretec, depois veio o segundo, foi um ano depois, né? Um ano depois. Aí eu também fui convidada para fazer e eu fiz também. Então o Empretec, na verdade, deu um grande impulso na nossa carreira profissional e na nossa empresa também. Nós sabemos que sem treinamento, nós vamos falar disso aqui, né? Sem conhecimento, sem educação, quer dizer, mas qual foi a chave que o Empretec virou? Assim, o que ele mudou na visão? Eu tive um divisor de água. Fala para mim, Felipe. Eu penso assim que, primeiro, me deu um planejamento. Eu acho que qualquer negócio que nós colocamos ontem e hoje sempre, nós temos que saber para onde, qual rumo que eu tenho que ir. O que é que eu tenho que fazer? Eu me lembro que uma das coisas que tinha no meu sonho, que eu venho de família muito simples, como eu disse, lá do panorama da vida, né? Dessa grande distrito de Rio Banana hoje. E aí, como que eu vou fazer? Eu tinha uma carteira de cliente, mas não sabia administrar, não sabia o que eu ia fazer, qual seria a minha meta. E ali eu me lembro que uma das coisas a gente aprende nesse Empretec até hoje, de traçar as metas, traçar os objetivos a pequenos, né, a curto, médio e longo prazo,
E a Valores hoje, inclusive, o prédio da Valores é uma meta do Empretec. Nós tínhamos colocado ali 3 anos comprar um terreno no centro da cidade, 5 anos construirmos, e a gente constrói, inclusive, com 3 anos, bem antes do planejamento. E aí vem toda uma história, né? Então o Empretec me trouxe então um conhecimento inicial, porque o Empretec foi apenas a chave desse sucesso, a abertura dessa porta para um futuro que a gente está dentro dele. E é isso, né, Fátima? Hein, Fátima, você concorda? Eu acho que é o planejamento, é a estratégia que a gente tem que pensar. Na verdade, para ele, a mudança de chave para o Fereguete foi realmente em Empretec, porque lá ele viu, não, a gente realmente tem que planejar, não pode ser de qualquer jeito, a gente tem que ter uma linha de pensamento, tem que fazer um plano de ação, né? Então, foi muito importante isso, porque eu já tinha esse tipo de conhecimento, porque eu sempre fui da área administrativa. Então, eu já lidava com isso, com planejamento estratégico, com visão, com missão, com essas coisas todas, né? Com princípios de comportamento. E para ele era um pouco novo isso, porque não era a área dele era vender, como é até hoje, a área dele é vender, né? E então para ele foi realmente isso. Mas aí depois, no decorrer no passar dos tempos, a gente teve obviamente que buscar uma característica nossa também, sempre buscar conhecimento. Então, tudo que for conhecimento relacionado a seguro, relacionado ao mercado, relacionado a gente... Né? Então, o que você se dá da Valores ser tão premiada? Teve um grande divisor de águas para mim, que foi na mesma proporção, talvez até maior um pouco do que na proporção dele, porque o Empretec ajudou muito a gente, principalmente a ele, para essa parte organizacional, que não era a área dele é comercial. Mas na minha área, o que me ajudou muito foi a primeira pós-graduação que eu fiz, porque eu sou graduada em Direito, mas eu nunca exerci Direito, eu me encontrei mesmo na administração de empresas, na gestão de empresas. Então, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu fiz na FGV, a gente também pensou, poxa, como que a gente vai fazer lá na FGV? Um negócio que custa caro, custa dinheiro, e tinha que ir final de semana, e tinha despesa, essas coisas todas, mas a gente botou isso no nosso planejamento. E a gente sabia, a gente tinha certeza que isso ia fazer diferença também. E, na verdade, essa primeira pós-graduação, que depois eu fiz mais outras 2, que por necessidade da empresa também, essa primeira que foi o grande divisor onde a gente passou de uma empresa que tinha cara de pessoa física para uma empresa que tinha cara de pessoa jurídica. E aí, então, a gente entrou nesse nível de pequena empresa, porém com pensamento grande. Claro, né? No entanto, que a gente foi certificado na ISO 9000, a única corretora do Estado do Espírito Santo até hoje já certificada numa certificação internacional de gestão de qualidade é a Valores. E foi a terceira do país na época, entendeu? Então, e outras, como você disse, a gente recebeu muitas premiações, às vezes a gente não divulga, mas a gente recebe muitas mesmo, né? E aí, junto com esse prêmio, logo depois da ISO, veio uma necessidade, um convite, através até de um funcionário, nós escrevemos num prêmio chamado da Compete, que acho que existe até hoje, né, para exatamente medir a gestão das pequenas, médias, né, e micros empresas na área de gestão. Do Estado. No Estado do Espírito Santo. E aí a gente não ia concorrer com empresas somente corretoras, nós concorremos com empresas de serviço. Todas as empresas de serviço do Estado do Espírito Santo. Tinham 1.200 empresas aproximadamente, né, nessa época, e nós nos inscrevemos, fomos auditados, não é um prêmio, né, de recal, e nem isso, nem aquilo. Era um prêmio auditado, e no final ficaram 3 empresas, inclusive nós aqui, uma de Vitória de Cachoeiro, concorrimos naquele momento, a gente era micro, com médias empresas, uma empresa que concorreu diretamente conosco, foi uma empresa de informática de Cachoeiro, com mais de 150 colaboradores, e a gente tremia na base, porque o resultado seria ali, lá era, né? Tipo um Oscar, né? Tipo assim, você só ia ficar sabendo na hora se você tinha ganhado ou não. E isso aqui, fez vender, fez você inscrever? Sim, porque seja o Empretec, seja toda a capacitação, porque se a Fátima, através do curso superior dela, ela podia fazer alguma graduação, né, tipo FGV, isso não estava em mim, não estava no meu poder. Mas eu investi, então, na área comercial. Então, assim, acho que por isso o nosso sucesso... É verdade. Né, o nosso sucesso até hoje. Até hoje. E que Deus nos leve muito tempo, né? Mas, assim, é porque a gente soube desde o início dividir isso. É verdade. Fátima, você entende disso. Qual é o seu negócio? Qual é o meu negócio dentro da Valores? Então, o meu negócio hoje, Luiz Carlos Fereguete, o Fereguete, né, do seguro, é aquele cara que sabe se relacionar, é aquele cara que conhece produto, mais do que ninguém eu conheço o meu produto que eu vendo, que eu acho que é um sucesso.
sucesso de quem seja o empreendedor hoje, né, da pessoa que hoje quer vender, que quer criar o seu negócio, tem que conhecer mais do que nunca o produto que ele vende, o produto que ele, seja um produto ou o serviço que ele vende, e eu me especializei e me especializo até hoje. É verdade. Então, a gente sempre dividiu isso, como o Fereguete falou, ele sempre foi da área comercial e eu sempre da área administrativa, porque é a área que eu gosto e ele gosta da área comercial. Não quer dizer que as duas áreas não se comuniquem entre si, Sim, né? É o tempo todo. Tipo assim, 100%. todas as decisões administrativas, as grandes decisões da empresa, ele resolve junto comigo. E a mesma coisa junto com ele. Mas aí a história teve um quebra-mola, né? Teve um percalço que abalou um pouco a Valores Seguros, né? Como é que foi isso? Mas aguenta isso daí para a gente fazer uma expectativa. Você de casa que está acompanhando esse bate-papo muito gostoso, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Empreender. Estamos de volta com Empreender. Hoje no nosso programa, Fereguete e Fátima da Valores Seguros. No bloco anterior, eu estava perguntando e a Valores Seguros vinha vindo muito bem e tal, mas uma questão pessoal, né? Vocês eram casados e em um determinado momento, eu vou falar assim, né? Houve desavença no casamento, né? E a desavença no casamento chegou lá na empresa? Conta pra gente, como é que foi isso daí, né? Essa é uma curiosidade muito grande, porque a gente hoje sabe que o casal se separou, mas a empresa continua de vento em popa, valorizada, ganhando prêmios. Como é isso daí? Explica pra gente isso aí, que é difícil. Olha só, não vou dizer que é fácil, não. Não, eu não tenho dúvida. Mas é possível, tá? Você vê que a gente tá aqui. É possível, tá? É possível. Muito possível. Quando você disse assim, num determinado momento, a Valores teve um quebra-molas. Não, ela não teve. Quem teve foi nós na vida pessoal. Nós tivemos, na verdade, um quebra-molas. Porque acontece o seguinte, coincidentemente, ou não, né? Obviamente que não, os mesmos personagens do casamento são os mesmos personagens da sociedade, da empresa. Então, nesse momento, a gente teve que utilizar de tudo que a gente tinha conhecido até então, de tantos cursos que eu fiz, de tantos cursos que ele fez, de nossa espiritualidade, tudo que se faz, que a gente tinha feito até então, para a gente falar, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é muito simples difícil, assim? hein? Não é difícil. Simples. É difícil, mas é possível. Tipo assim... Não, eu tenho certeza agora que é possível. É muito possível. Eu concluo assim também essa fala da Fátima, assim embaixo. Eu acho que o conhecimento, né? A minha formação teológica, a minha formação em né? Que eu fiz PNL, né? Então essa formação da neurociência, de saber lidar com conhecer a si mesmo e conhecer o outro, é difícil, muito. Alguém fala assim, mas como que você consegue? Você não sabe o que eu passei. As pessoas nunca vão conseguir entrar nas minhas entranhas, somente Deus. Eu e ela. Nem eu consigo entrar, o que ela passou e o que eu passei, mas passamos. E eu acho que tem aquela frase que tudo passa na vida. Demorou um pouquinho sim, mas a gente se superou. Eu acho que eu gosto muito dessa palavra, inteligência emocional. Eu acho que todo o nosso conhecimento, essa busca do ser, né, de ser melhor, de pessoalmente, o eu, né, o eu Fereguete, eu dizia assim sempre para mim, e aí, você é muito maior do que isso. E a empresa precisa de nós dois. Eu tinha responsabilidade, mais do que tudo, mais do que nós, os nossos filhos, que nós temos 2 filhos em comum, lindos, maravilhosos, mais do que isso, eu tinha também uma gama de clientes que sempre confiou no nosso trabalho. E nesse momento eu não poderia decepcioná-los. Então, imagine que quantas noites no meu travesseiro, quantas reflexões para chegar aonde nós chegamos. E eu diria assim, é possível sim, de você ser casado, de você separar, e um dia trabalhar junto, ser amigo do seu companheiro, da sua companheira. É verdade. Eu acho que você falou aí, lindo, e uma pedra que eu acho que nós temos que levar para a vida, chama-se respeito. Eu acho que vocês são um exemplo de respeito, de respeitar a empresa jurídica, que é outra pessoa, né? Reconhecer as competências que um teve com o outro, né? Eu sou bom nisso, ela é boa nisso,
ela faz o trabalho todo, então por que perder uma pessoa tão boa na empresa? Exatamente. Sim, exatamente. A gente ficou pensando assim, é claro que foi um momento de muitas reflexões, de muitos diálogos, muitas conversas inúmeras, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também, né? E, inclusive, conversas com especialistas. Exatamente. Porque muitas das vezes você não consegue sair de um problema, de um conflito com você mesmo. Às vezes há necessidade, o Padre Maurício fala muito nisso, eu gosto de Padre Maurício, das reflexões dele por isso. Procure ajuda, seja na área espiritual, sabe, um coach, um psicólogo, e nós procuramos, eu acho que a gente conseguiu sair disso. E é verdade. Uma coisa que ajudou muito foi da empresa ter planejamento sempre, né? Embora a gente tenha uma pequena empresa, a gente sempre teve planejamento estratégico lá na empresa. Disse que é pequeno? Mas ela é pequena, não, ela é uma pequena grande empresa. Então, porque o exemplo que ela tem pra gente, ela é enorme. Então, e aí, uma facilidade que é do empreendedorismo é você ter um plano de ação sempre, um planejamento estratégico para o ano inteiro, essas coisas todas. Então, a gente fez o seguinte, não, vamos manter o planejamento da empresa, vamos dar sequência aqui, né? E na vida pessoal a gente foi resolvendo, né? Fomos resolvendo e a gente resolveu de vez mesmo, porque muito de vez, a gente totalmente resolvido, porque é totalmente resolvido. Hoje eu falo para ele e para todo mundo que a gente conversa sobre isso, a gente sente orgulho do que a gente passou, de ter conseguido isso, porque afinal de contas é a nossa história. Como que a gente ia se separar tendo uma empresa de sucesso, tendo uma história juntos? Como que a gente ia jogar isso tudo fora? Tipo assim, não tinha condições de jogar isso tudo fora. Seria muita ignorância da nossa parte. Não, eu sinto orgulho só de ter a oportunidade de falar com vocês dois abertamente, entrevistar e enriquecer o programa. Eu me imagino você, que orgulho de ter passado e superado. O orgulho de hoje, nossos filhos, né? Sou casado novamente, tenho um filho de 8 anos, imagina, né? O pai-avô. O pai-avô. E o orgulho hoje de ter o André e o Vitor, que são nossos filhos, de ter eles, eu tenho certeza, na hora que eles nos ouvirem, eles vão dizer, pais, vão se emocionar, porque eles são fruto desse amor que houve, sim. Não deu certo? Claro que deu certo, enquanto durou. Deu muito certo. O Papa Francisco, ele diz, né, em uma encíclica para as famílias, de que o casamento, né, que dure, mas dure com qualidade. Enquanto durar, que dure qualidade. Então, teve qualidade. Acabou. Nada é eterno nessa vida. Eterno é Deus. E o André e o Vitor é fruto desse amor que houve lá atrás. Eu vou te corrigir, eu vou ter que te interromper para te corrigir. Claro. O amor não houve, o amor existe. O amor existe, sim, porque diferente. Vocês estão juntos até hoje, um amor diferente. mas um amor diferente, porque senão ele não tinha suportado isso. Esse amor, esse respeito. O amor tudo suporta, que bacana. Marcelo, e você sabe que uma coisa que eu costumo falar Marcelo. também, é verdade, uma honra pra gente. Porque você não quer mal a ele, nem não, é o contrário. Então, muito pelo contrário. Hoje a gente costuma falar que a gente é muito mais amigo hoje, mais confidente, mais amigo, mais cúmplice do que quando a gente estava casado, para você ter uma noção. E a gente fala também, eu falo com toda sinceridade para você, se hoje eu tivesse que abrir uma outra empresa e que tivesse que ter um outro sócio, eu não teria. O meu sócio seria o Fereguete novamente. Isso é muito bom. Entendeu? Eu também falo da mesma forma. Dada a confiança que existe entre a gente. Tipo assim, a confiança tão grande de eu deixar ele fazer o serviço dele normal, sozinho, ele me participa quando ele acha que é interessante e eu faço o meu. As pessoas costumam rir quando eu dou um cheque que está lá, Luiz Carlos Fereguete, Maria de Fátima, em comum. Quero que toma conta das minhas finanças, paga meu cartão de crédito. Porque ele não sabe nem a senha da conta dele. Você acredita? É eu que resolvo todas as coisas dele. Tanta confiança que existe um no outro. Então, isso é muito importante. Então, isso Como faz... que isso poderia acabar? Não eu diria assim, dentro do seu programa, que é empreender, eu diria assim que isso é empreender na vida pessoal, familiar, empreender, porque esse sucesso comercial, esse sucesso do CNPJ, valores, ele vem disso, né? Porque nós conseguimos passar isso para o nosso cliente, para o nosso amigo, né? Para o nosso colaborador. Eu não consigo não imaginar que não teria sucesso, porque o respeito que há entre vocês, eu tenho certeza que isso se espalha e vai para o colaborador, o reconhecimento do colaborador. Né? Nosso tempo aqui, você sabe que ele é rapidinho, e né, a Valores é muito reconhecida, e
Inclusive, Marcelo, esse reconhecimento, ele ultrapassa esse contexto linharense. Sim. Eu digo você sempre estava falando, que... você ganhou o prêmio a nível estadual, a estadual, né? a credibilidade que nós temos hoje com as grandes seguradoras do mercado brasileiro, hoje Fátima faz parte, né, de um conselho da Aliança Seguradora, que é uma das maiores companhias de seguro do mundo, né, para exatamente ditar nos próximos 5 anos para onde que ela quer ir. Fátima faz parte desse conselho, representando o Estado do Espírito Santo. Nós somos reconhecidos fora daqui. Eu falo sempre que é muito bacana quando eu chego no São Paulo da vida, no Rio de Janeiro da vida, junto com grandes diretorias, de que está ali o Fereguete, está ali. E pessoas assim, quem é o Espírito Santo? Dentro do nosso contexto, nossa indústria de seguro, o Espírito Santo representa hoje 1% do PIB em seguro. Então, o Espírito Santo é pequeno, mas ele é pequeno, mas tem um grande coração, é lindo, eu falo lá fora, né? É lindo esse estado, né? Como diz, Linhares linda demais, o Espírito Santo é lindo demais. E aí nós temos essa credibilidade, porque passamos isso, né? Isso vem da nossa essência. Eu acho que é isso que é a essência do ser humano, né? A nossa criação do meu pai, da minha mãe, do pai dela, do pai, né? Pai dela, Santo Rigoni, né? Pessoa da família empreendedora, que é a família Rigoni, está aí Luiz, Domingo e Companhia Limitada. Então é isso. Eu penso que empreender também é dessa forma, que a gente não pode só pensar no ganhar. A quantidade, o dinheiro é fruto, né? E é isso, esses frutos que a gente está colhendo agora. Verdade. E nosso tempinho está acabando. Imagina. Fátima, que conselho que você dá para aquele de casa que nos assiste? A história de vocês é linda. Teria que ter uns 3 programas para a gente conseguir falar tudo que a gente quer. Imagina. Mas ali, Caial, qual vai ser a câmera? Aquela ali, né? Então, para aquela câmera ali, deixa o seu recado para quem está em casa nos assistindo. Bom, eu penso assim, o seu programa é sobre empreendedorismo. Então, uma sugestão que eu dou é, se você tem uma intuição de alguma coisa que você queira fazer para você empreender, primeira coisa, busque referências no mercado, estude sobre isso, se atualize e vá em frente. E lembre que empreender não é somente você ter uma empresa. Você pode empreender a sua carreira de funcionário de uma empresa. Eu tenho inúmeros exemplos disso, inclusive na nossa família também. O nosso filho mesmo, os nossos 2 filhos, eles empreendem na carreira pessoal de funcionário. Eles não querem saber de empresa. Então, se você tem uma intuição, tem um sonho, corra atrás, busque que você vai conseguir. Faça um plano de ação. Um plano de ação. Gente, eu tenho que agradecer, né? Nosso tempo está terminando. E a você de casa, né? Muito obrigado por assistir o Empreender. Nós terminamos por aqui o programa de hoje. Fique agora com a nossa programação local. Rede Sim, o seu canal local.